Olá pessoal, me chamo Rayane Ferreira, sou graduanda do curso de Letras Português da FECLESC US e essa aula é fruto da disciplina Prática com o componente curricular 4. Vamos à aula. A nossa aula de hoje vai ser sobre círculo de leitura. Bom, o círculo de leitura ele nasce com o propósito de aprimorar o leitor para que ele receba a obra de forma mais significativa, visto que uma obra só existe se houver um leitor que dê essa significação a ele. Quando o leitor se encontra com o texto, ele tende a ter um diálogo, e o círculo de leitura vem justamente para aprimorar esse diálogo, fazendo com que esse encontro seja um encontro agradável. É um espaço onde os leitores e as leitoras dialogam com o texto, discutem, contestam, acrescentam, interpretam, até porque leitura é isso. Os círculos de leitura é um espaço muito significativo e eficaz para propagar a tarefa que a leitura deve ter na vida de um indivíduo. E a partir da promoção desse encontro que o círculo de leitura promove entre leitor e obra, essas leituras podem ser feitas dentro ou fora de sala de aula, sem comprometimento com avaliações quantitativas, por exemplo, sem a necessidade de um mediador. A partir da assimilação do que é o círculo de leitura, o leitor ou a leitora pode até aplicar os conhecimentos adquiridos em outros âmbitos da vida, né? Se tornando uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais pensante, uma pessoa mais questionadora e uma pessoa mais atenta aos detalhes. E essa prática de leitura conjunta é uma prática muito inovadora, tendo em vista que a leitura silenciosa ela vem ganhando muita força. Aí você me pergunta, mas quais são as funções do círculo de leitura? E eu te digo, função 1. Função essa muito interessante, porque interagir de uma forma prazerosa com o livro abre espaço para o compartilhamento de experiências leitoras, para a relação entre obras, entre épocas, entre lugares e até entre autores e autores. 2. Ampliar o repertório literário. A ampliação do repertório de leitura é ótimo para te tornar uma pessoa que consegue confrontar interpretações e que consegue construir argumentos para defender o seu ponto de vista. Inclusive, essa habilidade é uma habilidade prevista pela BNCC e que deve ser aplicada. Outra coisa mágica do círculo de leitura é porque você fica frente a frente com outros modos de pensar, outras opiniões, e consegue usar essas opiniões para confrontar o que você mesmo pensava, para rever conceitos, para evoluir enquanto ser humano. Aí você deve estar se perguntando, né? Qual o propósito de criação, qual o objetivo de criação do círculo de leitura? Bom, o intuito foi ir contra, né? Basicamente ir contra entre esse distanciamento do texto e do leitor, né? Do texto, do leitor para com o texto. E um dos culpados por esse distanciamento é a prática equivocada de alguns docentes que usam o texto como forma de estudar a gramática ou aplicar a gramática em sala de aula, sendo que o texto é mais que isso, né? O texto é cultura, o texto é história, o texto é política. Usar o texto como forma de estudo de gramática apenas não é leitura, né? Como bem diz Geraldi, é uma simulação de leitura. E cabe ao professor, né, fazer com que essa tarefa não seja convertida em cobranças e se torne um ato que ajude na formação do leitor de fato.